Oi gente, Nutrimarina aqui, e hoje o assunto do vídeo é o porquê do desafio Start 21. Então eu queria contar um pouco pra vocês da minha trajetória com desafios no geral, né? Eu sou uma nutricionista formada no ano de 2021, e essa minha trajetória ela começou na nutrição em 2016, que foi o último ano do meu colégio. O que aconteceu principalmente nesse final de ano 2016? Eu participei de um desafio, né, que era um desafio como nutricionista também, nessa época. Só que esse desafio, ele acabou ferrando, praticamente, digamos assim, né, com a minha alimentação. Por quê? Porque ela era extremamente restritiva. E eu participei de vários, né, como ser humana, todo mundo, mulher principalmente, né, participa desses tipos de desafio. E esse 2016 foi um dos meus primeiros, né, eu tinha 16 anos na época. Participei desse desafio onde era uma restrição muito abrupta com relação principalmente aos carboidratos, onde eles vendiam ser uma dieta low carb e o segundo processo era uma cetogênica, se eu não me engano. O que acabou me condicionando a entender por muitos anos, aproximadamente uns 6 anos aí, até quase a pandemia de 2016 até quase 2020, que eu só iria voltar a emagrecer, porque nessa época eu acabei perdendo bastante peso, se eu restringisse carboidrato e se eu focasse a minha alimentação em proteína e em gorduras boas. E isso foi se tornando um vício, só que eu não conseguia levar isso adiante. Então o que aconteceu nesse desenrolar desses anos? Eu consegui fazer essa restrição de novo de carboidrato, como eu já tinha feito pelo desafio de um mês, durante uma semana. Chegava o final de semana e eu compensava todo o déficit que eu tinha feito. Eu compensava todo o déficit que eu tinha feito durante a semana entre sábado e domingo, me colocando na frente de doce e muita comida, e achava que aquilo ali o mundo ia acabar. Quando muito eu conseguia fazer uma semana. Com o passar do tempo, isso viravam-se 2 dias, 3 dias, às vezes um dia só, e aquele sentimento muito forte de culpa e de fracasso por não conseguir mais fazer a restrição que eu tinha feito durante aquele um mês. Claro, gente, muita coisa emocional se passou por esse meio tempo. Quando chegou o ano de 2020, né, que foi esse ano que foi uma virada de chave pra mim, me vi na pandemia, né, como todo mundo. A minha faculdade, esse final do ano de 2020, seria somente estágios presenciais, ou seja, eu acabei não fazendo nenhum dos estágios presenciais. Ficou tudo parado durante esse ano e eu comecei a fazer cursos online, como todo mundo fez, né, eu também fui uma dessas pessoas, e um deles me levou a ficar uma semana sem comer carne, né, que era um estudo mais energético e tal. E aí a moça lá do curso, ela, né, optou por colocar essa proposta pra gente, né? Ficarmos uma semana sem comer carne. Beleza, acatei e acabei levando isso adiante e fiquei vegetariana por um ano. Mais ou menos ali de março de 2020 até março de 2021. Fiquei durante todo esse ano vegetariana e com isso veio uma mudança muito grande. Comecei junto à terapia e eu tava fazendo exercícios físicos de um personal que mandava o treino online, fazia em casa, né? Então a minha alimentação mudou drasticamente porque eu me deparei muito mais com carboidratos, que eu não tava levando em consideração que eles poderiam ser benéficos pra mim. Como se eu tivesse passado por quase toda a faculdade já, a gente ainda é um ser humano, como eu comentei no início, né? Então tu ainda fica muito na cabeça com aquela questão das mídias, de toda a glamorização por trás da low carb, cetogênica, que estava muito em alta ainda naquela época, né? Hoje em dia eu já vejo caindo um pouco mais esses extremismos, né? Não que a estratégia seja ruim. Então, me vendo vegetariana, acabei consumindo muito mais carboidratos do que eu estava consumindo antes e tendo uma alimentação muito mais equilibrada, porque eu fiz o meu plano alimentar baseado numa dieta vegetariana, consumindo ovos, leite, queijo, enfim. E eu me senti muito mais saudável, realmente, porque eu tinha alimentações livres, assim, né? Fazia algumas refeições livres, mas era praticamente todo o tempo com refeições em casa, que era o que a gente conseguia fazer, e eu, por estar fora da faculdade, também tinha muito mais tempo livre, então eu fazia todas as minhas refeições, tive um contato maior com o meu alimento, fiz meu próprio plano alimentar, seguia os treinos do personal e ainda tinha o apoio da psicóloga que estava me ajudando ali naquele momento, né? E isso foi uma grande virada de chave, porque eu consegui entender, além de me autoconhecer muito por estar imersa praticamente em mim, né, dentro de 2020 ali, ficando bastante tempo sozinha, assim, ou enfim, tinha a minha irmã só, ou a minha mãe em casa e tal, a gente vivendo naquele
aquele núcleo, né, consegui me autoconhecer muito mais, pensar muito mais em questão de autoestima e de alimentação e saúde no geral. Então eu me tornei uma pessoa muito mais saudável. Hoje, falar da Marina de antes de 2020, principalmente, é muito doloroso pensar em como eu me restringia, como eu me martirizava pelas coisas que eu fazia, como aquilo gerava efeitos de culpa, de, enfim, olhar no espelho, não se sentir bem, só se sentir incontente e ao mesmo tempo aquele sentimento de culpa paralisante, porque eu não fazia nada com aquilo. Eu sentia esse sentimento ruim, me sentia muito mal, fazia muito mal pra mim mesma, mas eu não chegava a lugar nenhum com isso, não me motivava a fazer diferente. E sempre aquela frase assim, quando eu fizer isso, eu vou ter o resultado. Ou seja, quando eu for aquela Marina de 2016, que fez aquele desafio de 30 dias, eu vou ser melhor. E isso nunca mais aconteceu daquela maneira, porque essa restrição abrupta é uma coisa que tem que ser muito bem controlada, muito bem conversada, quando se necessário, que na maioria das vezes não é necessário. O emagrecimento ponderal é muito melhor. E a ideia do desafio, do Start 21, é comprimir, né, todos esses anos, esses 8 anos aproximadamente, que eu vivi principalmente, né, depois desse desafio que desencadeou tantas coisas ruins, assim, né, com relação à alimentação, comprimir tudo que eu passei e trazer dentro de 21 dias a ideologia pela qual eu entendi as coisas como elas funcionam na prática, né? Claro que eu não tô prometendo o resultado de emagrecimento imediato, tanto que o nome é Start, não é o negócio inteiro que vocês vão ter em 21 dias o emagrecimento que vocês querem, mas é justamente o Start para que vocês mudem a percepção de vocês. Então, tendo a minha visão como nutricionista, como eu mesma tive comigo, tendo uma visão de uma psicóloga, que eu vou ter o apoio de um psicólogo, né, que eu vou ter o apoio junto comigo nesse desafio, e de um educador físico, que eu também vou ter esses três pilares muito mais fortes do que no desafio Start 1.0. Esses três pilares vão trazer para vocês um resultado que eu queria tanto ter desses 8 anos, que passei por tantos percalços para entender realmente o que isso significa. Também é dar o seu toque. Qual foi o meu toque principal como nutricionista? Esses desafios, eles geralmente fazem o quê? Eles te trazem para a ideia de coma mais vegetais e mais frutas. Beleza, show. Só que aquela Marina lá de 2018, 2019, ela já sabia disso. Tem que comer mais frutas e mais legumes. Mas como fazer isso? Quanto eu posso fazer isso? Em que situação eu faço isso? E o que eu como de lanche? O que eu como não sei o que? Tá, mas eu vi que é bom comer banana com pasta de amendoim. Só que a outra pessoa diz que é muito calórica. Aí a outra pessoa diz que tem gorduras boas. E aí tu fica nessa. Eu faço o que então? Então, pra tentar extinguir um pouco dessas dúvidas, eu, como nutricionista, elaboro 2 a 3 planos alimentares dentro desses 21 dias para que vocês tenham uma ideia real do que seria uma alimentação saudável. E alimentação saudável, claro, vai me dizer assim, mas Marina, eu preciso de uma dieta individualizada? Perfeito, concordo super. Só que para quem quer dar o start, uma alimentação saudável tem uma base muito incomum. Elas têm muito em comum entre si, as bases alimentares. Então a gente consegue elaborar um cardápio um pouco mais generalista, em questão de quantidades, de calorias, enfim, mas voltada para a saúde, que é alimento de verdade, que é comida de verdade. Mas se eu falasse somente isso, eu não vou estar mentindo, eu só não vou estar sendo específica e não vou estar conseguindo te ajudar com eficácia, que é o que o desafio promete, te ajudar com eficiência e com profissionais de qualidade. Então, isso e muito mais vai ter no desafio. Vão ter lives com outros profissionais da área da saúde que vão conseguir te auxiliar e vão te dar um direcionamento para que tu tenha o teu start. Que foi isso que eu passei desses 8 anos dando um start, e vocês vão fazer isso em 21 dias. Então, é por isso que eu faço esse desafio, é por isso que eu acredito tanto nesse desafio, porque eu venci ele na pele por tanto tempo para conseguir compilar isso para vocês e trazer nesse modo compacto realmente, né, e efetivo. Então eu gostaria muito de te ter como participante desse desafio. Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais da minha história como Marina, né, além de nutricionista. Eu pretendo voltar com vários vídeos aqui também pra vocês com relação à minha trajetória, com relação a coisas que eu já passei e coisas que eu tenho passado com meus pacientes, trazer vivências pra vocês de casos clínicos. Isso é realmente de grande vantagem e acredito que vocês vão ter muito também a acrescentar, né, a somar na vida de vocês conteúdos como esse. Então é isso, gente. Se quiser saber mais, só me seguir no Instagram, NutriMarinaOliveira.
O desafio Start 2.0, Start 21 2.0, tá saindo agora em outubro de 2023. Eu gostaria muito de ter como participante, como eu já comentei, né? Ali dentro desse arroba aqui do desafio, vocês vão conseguir ter acesso a um link já de formas para que a gente tenha essa pré-inscrição, mas para vocês ficarem atentos também ao Instagram, que vai sempre surgindo novidades por ali. Como uma boa youtuber também, né? Se tu gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal e logo mais eu volto com mais vídeos, tá bem? Tchauzinho!